Olá. Bom, hoje eu vou falar sobre esse filme do Yasujiro Ozu, cujo título original é Banshun. Em português foi traduzido como Pai e Filha. E o que eu vou fazer nessa apresentação é tentar abordar alguns aspectos que eu não tive tempo de abordar com tanto detalhe quanto eu gostaria no artigo que eu sugeri para vocês, no meu artigo sobre o filme. Por limitações de espaço, eu tive que selecionar algumas cenas e alguns temas que eu queria tratar no filme. Então eu vou tentar não ter muita sobreposição entre as cenas que eu analisei no artigo e o que eu vou tratar aqui, mas vou tentar colocar alguns temas adicionais para a nossa discussão que, se eu puder, em algum momento, eu gostaria de expandir esse artigo e tratar desses temas também. Então, um tema que vai aparecer é o do ceticismo, que aparece no artigo também, e o desvelamento do cotidiano, explicar um pouco como eu entendo isso no filme e como eu entendo isso a partir da filosofia do Cavell, do Wittgenstein, sobretudo. E um tema que eu não vou tratar aqui, porque eu acho que eu não conseguiria tratar dele de forma mais clara do que o que eu fiz no artigo, é o tema do luto e da relação do luto com o ceticismo. Então, eu espero que a aula e o artigo se complementem. O artigo do qual estou falando, caso alguém esteja vendo esse vídeo e não saiba, é um artigo meu que vai ser publicado em breve na revista Static Investigations. Sobre esse filme eu passo a referência no final. E de outras obras que eu vou usar para essa aula também. Então, eu vou começar com uma passagem do Wittgenstein que eu acho que apanha um pouco o espírito dessa ideia de um desvelamento do cotidiano. Está nas investigações filosóficas, o Wittgenstein diz que os aspectos das coisas que são mais importantes para nós estão escondidos por causa da sua simplicidade e familiaridade. Somos incapazes de perceber algo porque está sempre diante de nossos olhos, e isso significa deixamos de nos impressionar por aquilo que, uma vez visto, é o mais marcante e mais poderoso. Então, eu quero que vocês guardem um pouco essa ideia de que o mais familiar, o mais próximo, o mais simples, pode ser, ao mesmo tempo, o mais difícil de perceber, o mais escondido, e o que pode ser mais importante, o mais poderoso. Então tem um pouco a ideia da filosofia da linguagem comum, de uma atenção ao cotidiano, ao ordinário, como a gente às vezes diz, por oposição ao extraordinário. Né? Então, prestar atenção em aspectos da nossa vida cotidiana, em aspectos da nossa linguagem cotidiana, para solucionar problemas filosóficos. Então, isso eu acho que é um pouco o espírito da filosofia da linguagem comum, como ela é colocada em prática pelo Wittgenstein e pelo Cavell, bastante influenciado por Wittgenstein, além de outros autores. E aqui é uma passagem do Cavell que eu citei parte dela num outro momento, não vou ler toda aqui, mas o Cavell tem essa tese de que eu salientei, que o cinema é capaz de mostrar que a filosofia é o acompanhamento invisível das vidas comuns que o cinema é competente, tão competente em captar. Então, implícito na passagem do Wittgenstein também me parece, se a gente olhar para isso no contexto da filosofia dele, está essa ideia de que a filosofia é um acompanhamento invisível das vidas comuns, que é na nossa vida comum que problemas filosóficos surgem, que fazer filosofia e pensar sobre esses problemas não é fazer algo diferente do que pessoas comuns fazem, como o Cavell diz em outro momento, mas fazer com mais atenção, prestar mais atenção nos detalhes da nossa vida cotidiana. E o complemento do Cavell aqui é que o cinema seria capaz de mostrar, por ser apto a captar aspectos que são desse tipo que o Wittgenstein apresenta aqui, familiares e próximos, mas por serem tão familiares e próximos, às vezes escondidos,
que o cinema pode contribuir, então, para que a gente preste atenção nesses aspectos das nossas vidas cotidianas. Então, esses são como que epígrafes aqui para minha leitura do Banchun, e é isso que eu penso que esse filme e a filmografia do Ozu, eu não conheço toda, mas, enfim, já vi pelo menos mais de uma dúzia de filmes dele, e eu acho que há na filmografia do Ozu essa obsessão pelo cotidiano. Então, nesse filme eu vou tratar, ao ler esse filme, da importância do cotidiano para o Ozu, dessa ideia de familiaridade e perda de familiaridade com o mundo. Esse é um tema que também no artigo não tive tempo de explorar com muita profundidade. Eu citei algumas passagens do Cavell sobre mundo, sobre o que é um mundo, o que constitui um mundo e a quebra ou a perda desse mundo. Mas o que eu queria fazer aqui é complementar essas observações a partir de algumas ideias do Heidegger, que apareceram em algumas discussões anteriores nossas. A ideia do humano posto em perspectiva, eu também tratei um pouquinho no final do artigo, em particular com essas cenas emoldurantes, os tais pillow shots, esses planos travesseiro, eu vou falar um pouco mais disso depois. E também alguns paralelos com as comédias do recasamento e com os melodramas da mulher desconhecida que a gente veio analisando até aqui. Isso vai aparecer ao longo da apresentação, aparece um pouco no artigo também. Então, começando com esse tema da atenção ao cotidiano. A primeira coisa que eu quero fazer, a partir de alguns textos do Andrew Cleavan, que eu recomendei para vocês, que se encontra nesse livro aqui, Disclosure of the Everyday. O Cleavan contrasta na abertura do livro, na introdução, se não me engano, filmes que provavelmente são os filmes que vocês e eu, na tradição ocidental, pelo menos, estamos mais acostumados. São filmes que usam de uma linguagem abertamente dramática, melodramática ou cômica. Então, esses são os modos mais comuns em que os vários gêneros do cinema, sobretudo hollywoodiano, mas não só, se encaixam. Um drama, um melodrama, uma comédia ou uma mistura desses modos. E o que há de comum entre todos esses modos é que os filmes, em geral, são estruturados em torno de eventos marcantes, algum tipo de confronto, de crise, um período de mudança significativa que o protagonista precisa passar por alguma grande mudança. A gente viu, por exemplo, nas comédias do recasamento, a própria definição do gênero pelo Cavell usa essa ideia de que a mulher e o homem do casal precisam se transformar, precisam renascer, se reinventar. Então tem uma crise, nesse caso a crise do casamento, e a necessidade de contornar essa crise. Nos melodramas da mulher desconhecida, algo parecido, e a dificuldade de contornar essa crise. Então, esses foram exemplos. Todos os filmes eu acho que a gente viu até aqui, discutiu, se encaixam nessa ideia, né, de que há algo de significativo, fundamental, uma crise, algum tipo de crise. O arco narrativo do protagonista ou da protagonista consiste em tentar superar essa crise. O que eu quero guardar aqui da leitura do Cleavan é que esse tipo de linguagem satisfaz necessidades de uma audiência que começam com a modernidade e com a chegada do ceticismo, nos termos em que o Cavell coloca, o ceticismo moderno. Então, citando aqui o Cleavan, a partir da desaparição de um ponto de vista comum e objetivo, a partir do qual se possa compreender e sentir o mundo, a consequência é esse desejo de encontrar alguma forma verdadeira de acreditar o mundo, readquirindo uma prova objetiva fora da nossa subjetividade. Então aqui, se vocês lembram das nossas primeiras discussões sobre o worldview do Cavell,
ele apresenta um pouco o ceticismo moderno e o interesse da fotografia como arte, como aparentemente satisfazendo esse desejo de encontrar uma prova objetiva fora da nossa subjetividade. E isso no cinema acaba se... a consequência disso é que o tipo de narrativa cinematográfica que satisfaz mais essa nossa exigência é um tipo de narrativa que segue esses modos, dramático, melodramático ou cômico, que apresenta, que se organiza, se estrutura, como eu disse antes, em torno de algum evento marcante. Então, esse é o tipo de filme que nos... como eu disse, que satisfaz mais esse desejo, e por isso é o tipo de filme mais popular no cinema mundial. De longe, se a gente pensar particularmente em filmes recentes, os que dão maior bilheteria, enfim, os que têm maior apelo popular, eles com certeza possuem esse tipo de característica. E o Cleavan conecta isso com, e assim como o Cavell também, com uma certa obsessão nossa pela noção de certeza, que começa com a modernidade, e que leva a uma fuga da vida cotidiana. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso a partir do Cavell. Mas o que eu quero, por enquanto, é justamente distinguir esse tipo de filme, que a gente pode chamar de assertivo, como Cleavan faz, com filmes não assertivos, filmes não dramáticos, ou não abertamente dramáticos, nem abertamente cômicos, filmes que possuem um outro tipo de linguagem, e aí é que eu colocaria os filmes, a filmografia do Ozu. Todos os que eu vi com certeza se encaixam aí. A gente tem, é claro, alguns momentos de drama e mesmo de comédia nesse filme que a gente viu, mas não há o tipo de exagero dramático para um lado ou para outro que a gente tem no cinema mais tradicional. Isso pode ser, inclusive, oferecer uma dificuldade para apreciação desse filme do cinema do Ozu. Eu quero, inclusive, gostaria de saber qual foi a primeira experiência de vocês com esses filmes. Mas vou chegar lá. Eu quero conectar, então, essa ideia, de novo, com uma passagem do Cavell que eu imagino que eu já citei em algum outro momento, em que ele apresenta um diagnóstico de como, com a modernidade, acontece essa perda do que ele aqui chama de presença ou absorção no mundo. Então, a partir da obra do Descartes, e nessa tradição que ele começa, o conceito de conhecimento se desliga de suas conexões com questões de informação, habilidade, aprendizagem, e se fixa ao conceito de certeza, particularmente a certeza obtida pelos sentidos. E é nesse momento que o cético se vê lançado ao ceticismo, transformando a existência do mundo exterior em um problema. Então, há um sentido em que, antes da modernidade, esse não era um problema. Essa maneira de pensar na nossa relação com o mundo, como nós sendo sujeitos dotados de representações que podem ou não ser fiéis à realidade. Essa é uma nova problemática que surge na modernidade por causa de uma série de fatores. No meu artigo eu coloquei uma lista lá de fatores, passando desde a reforma protestante, a queda das monarquias, a morte de Deus, a ciência moderna, a explicação mecanicista da nossa percepção, a distinção entre qualidades primárias e secundárias. Então, uma série de fatores culturais, científicos, a descoberta do, entre aspas, novo mundo, né, de novas culturas e novas tradições, tudo isso contribui para justamente solapar os fundamentos que eram tomados como absolutos para o sentido, para o conhecimento e para o significado mesmo das nossas ações, para a autoridade da religião, a autoridade do Estado, enfim, todos esses fundamentos acabam sendo solapados e a gente começa a passar por
um período de desestabilização, no qual, em grande medida, nós ainda nos encontramos hoje. Então, essa ideia que eu salientei ao final, de que a presença obtida pela certeza dos sentidos não pode compensar a presença que havia sido elaborada através de uma absorção no mundo, é que coloca esse contraste, então, que eu quero que vocês guardem entre algo que a gente vai ter que explorar mais, o que é essa antiga absorção, e por que a certeza dos sentidos não é capaz de compensar essa absorção. Então, o que exatamente foi perdido quando nós, na modernidade, perdemos a presença do mundo, a nossa absorção no mundo? Então, uma coisa que eu quero sugerir é que filmes como esse, do Ozu, que acabamos de ver, que espero que vocês tenham visto, nos recordam de como funciona essa absorção, essa antiga absorção. Eles servem, portanto, para nos dar, colocar em uma linguagem wittgensteiniana, lembretes de algo que nós todos sabemos, que nós todos experimentamos em alguns momentos, mas que devido a essa grande mudança e desestabilização na nossa visão de mundo a partir da modernidade, acabam sendo perdidos e são instáveis, eles surgem e desaparecem. Então esse filme trata um pouco desse tema, exemplifica, ilustra esse tema, e por oposição a estruturar a narrativa em torno de eventos de grandes crises, ele organiza a narrativa em torno de experiências cotidianas que são melhor apanhadas num modo menos assertivo de cinematografia. E isso vai se relacionar com vários recursos cinematográficos do Ozu que eu vou falar em seguida, né? O jeito em que ele coloca a câmera, a própria atuação dos atores, a forma de atuação, os sentimentos sendo expressos de uma forma sempre não exagerada, mas mostrando que por trás, digamos assim, da expressão não exagerada, há uma emoção muito forte no pano de fundo. Então, é nessa medida que eu acho que esse filme nos permite fazer esse esforço de nos recordar de algo que já é familiar, mas que por ser familiar pode ser o mais difícil de perceber. E isso se conecta com a ideia do retorno ao cotidiano, que nessa passagem o Cavell atribui, conecta com Wittgenstein e com Austin. E de novo, o que eu quero que vocês guardem dessa passagem, todas essas ideias sobre ceticismo precisariam de um curso inteiro para ficar mais claras, mas eu espero que aos poucos, conectando com outras discussões que a gente já teve, isso vai ficando um pouquinho mais claro. Mas a ideia central aqui do Cavell é que tem um pensamento difícil, ele coloca aqui, uma coisa difícil de expressar, mas que se fosse bem expressa seria um ataque formidável ao ceticismo, e é isso que Wittgenstein, Austin e outros autores como Thoreau, Emerson e ele mesmo, Cavell, estariam tentando fazer, e Heidegger também, expressar esse difícil pensamento de acordo com o qual não é exatamente correto dizer que acreditamos que o mundo existe ou até mesmo que sabemos que ele existe. Então, colocar a nossa relação mais fundamental com o mundo em termos de crença ou conhecimento, entendidos dessa forma cética, moderna, como relacionado com a busca pela certeza por evidências através dos sentidos, colocar a nossa relação com o mundo nesses termos é problemático. Isso é parte do diagnóstico do Cavell da origem do ceticismo moderno. Então, o pensamento difícil tem a ver com qual é a alternativa, como então colocar a nossa relação sem apelar a noções como crença e conhecimento compreendidas à maneira do cético. E o Cavell aqui
dá uma pista, né? O que o filósofo da linguagem comum está sentindo é que a nossa relação natural com a existência do mundo é, como às vezes gostaria de expressar, mais próxima ou mesmo mais íntima do que aquilo que as ideias de acreditar e conhecer são forçadas a transmitir. Notem de novo essa sutileza, que a ideia não é que o mero uso dos termos crença e conhecimento seja em si mesmo problemático. Isso não se trata aqui de uma espécie de mera revisão gramatical, vamos colocar em outros termos. O problema é que essas noções são interpretadas a partir da modernidade de uma forma particular. E nessa interpretação, elas deixam de lado aspectos da nossa relação com o mundo que a gente precisa de um vocabulário diferente para dar conta disso. Um exemplo de vocabulário diferente é o do Heidegger. A ideia de ser no mundo, Dasein, é um vocabulário novo, complicado, propositalmente complicado, porque pretende justamente se dissociar das conotações que é difícil não acompanharem noções como crença, conhecimento, relação epistêmica, sujeito, objeto, enfim, essas noções que estão embutidas de uma certa visão de mundo moderno. Então, Cavell, me parece, se insere coloca essa tarefa para si, essa tarefa de expressar de uma outra forma em que consiste essa nossa relação mais próxima e mais íntima com o mundo, que não é apenas de crença ou conhecimento. A gente já sabe, eu já falei, vocês leram alguns textos do Cavell, que o Cavell usa os nomes que ele dá, as palavras que ele usa para apresentar essa concepção alternativa são reconhecimento e aceitação. O reconhecimento, por exemplo, do outro, das exigências que o outro faz sobre mim, e uma aceitação do mundo, por oposição. Então, eu vou falar um pouco mais disso, né? Mas notem que aceitar um mundo, reconhecer uma mente, reconhecer o sofrimento do outro, vai além de acreditar em algo ou conhecer algo. Não se trata dessa relação que a gente poderia chamar de, embora isso já seja cético em certo sentido, objetiva. Não, no sentido em que eu estaria objetificando o outro, obtendo evidências sobre aquilo que se passa na mente do outro. E se eu tiver boas evidências, então eu sei. E aí eu posso acreditar que o outro tem uma mente. Essa é a imagem a qual o Cavell quer contrapor com a noção de reconhecer. É uma atitude que eu vou tomar frente a uma exigência que o outro coloca sobre mim, mas que essa exigência só existe na medida em que eu estou aberto a ela. Então isso depende de uma certa abertura que é prévia a se colocar como um sujeito tentando obter conhecimento do mundo. Então esses são temas que a gente pode explorar melhor a partir do Heidegger. Então o ponto aqui, a modernização nos força a perder de vista esse tipo de relação mais íntima com o mundo. E, se o Cavell está correto, o cinema possibilita uma retomada de consciência desse tipo de relação. Eu acho que os filmes do Ozu são particularmente úteis para essa retomada. Eu acho que tem filmes do Renoir também que eu colocaria nessa categoria. Enfim, tem outros cineastas que eu acho que procuram fazer procuram nos auxiliar nesse processo de recordar algo sobre a nossa absorção. Então, como que o Ozu faz isso? Uma forma cinemática, cinematográfica, de nos recordar da nossa intimidade com o mundo. E quando eu digo mundo aqui, eu estou sempre usando dessa forma ampla que inclui particularmente a nossa relação com outras pessoas. Tem uma passagem que eu cito no
no artigo do Cavell sobre relações humanas muito importantes criam um mundo. Então eu posso falar, por exemplo, da relação entre pai e filha, ou da relação entre os casais nas comédias do recasamento e nos melodramas, como criando mundos domésticos. Isso envolve a relação entre eles, a relação que eles têm com o lugar em que eles vivem. Então, o mundo agora é entendido como esse ambiente circundante que inclui outras pessoas, objetos, instrumentos enfim, o lugar em que essas pessoas vivem. Então, o Ozu está o tempo todo tentando nos colocar numa posição em que poderíamos recuperar ou adquirir uma certa intimidade com os personagens, como se nós estivéssemos junto desses personagens. Talvez, e isso não precisa necessariamente ser algo consciente da nossa parte enquanto vemos o filme, mas me parece que esse é o efeito, se a gente, pelo menos se vocês estiverem no estado de ânimo adequado, em sintonia com o que o filme exige, olhando para essas imagens que eu selecionei aqui, por exemplo, em particular essas duas, que é uma sequência em que a Noriko e o Somia estão compartilhando de uma refeição, então essa é uma atividade que faz parte do mundo doméstico deles. Eles olham para a câmera, mas aqui, na dinâmica do filme, não há uma quebra, me parece, da quarta parede, como a gente discutiu anteriormente. Né? A gente se sente alternadamente no lugar de um ou de outro, como se eles estivessem falando para nós, mas não o ator falando para nós fora do filme, mas como se nós encarnássemos a posição do outro nessa relação. E então esse é o jeito deles às vezes olharem para a câmera e o ângulo também, né? Esse ângulo baixo da câmera. A câmera em geral está, se vocês procurarem, eu devia ter pego uma imagem disso no Google, né? Mas procurem umas fotos do Ozu filmando. A câmera é colocada numa posição em que estaria na altura do campo de visão do protagonista sentado no tatame. Então, mais ou menos, sei lá, talvez 1 metro de altura, alguma coisa assim. Que é um ângulo incomum para uma câmera. Normalmente, as câmeras se colocam no ângulo de visão de uma pessoa de pé, enfim, há variações, mas aqui no filme, em muitos momentos, talvez em todos, eu não quero generalizar, mas na grande maioria dos casos, a posição da câmera é essa. Ela é estacionária, também na maior parte dos casos, tem umas poucas exceções, mas que talvez sejam exceções que provam a regra, por assim dizer, que acontecem no momento em que há um distúrbio nessas relações. A câmera, então, está como que no meio dos atores, próxima, na mesma altura em que eles se comunicam. Aqui também é uma cena em que claramente a gente está olhando para a Aya como que do ponto de vista da Noriko, né? Vista ela sentada aqui no sofá. E então a gente tem aqui, nesse caso, a gente tem o efeito de proximidade, aproximação, de criar uma intimidade. E aqui, quando a gente tem nessa sequência, isso que eu queria chamar a atenção, porque há uma crise, há uma discussão aqui, elas estão falando sobre casamento e a Noriko ainda não tinha nesse momento aceitado a ideia do casamento. Há uma dissociação, há um distanciamento entre ela e a Aya nesse momento. Isso também é expresso dessa forma com a Noriko não olhando para a câmera. A gente já está acostumado nessa altura a ver os personagens olhando para nós, falando conosco, e aqui há essa quebra, então, proposital, para que a gente lembre da intimidade tanto positivamente quanto negativamente, né? Quando há uma quebra dessa intimidade. E há também na transição entre sequências, em muitos momentos, há esse tipo de tomada aqui, de plano, em que o Ozu filma
o cômodo, o corredor, seja lá o que for, vazio por alguns segundos a mais do que a gente esperaria, digamos assim. A câmera fica aí. Então é como se fosse uma pontuação, um momento em que o filme nos obriga a parar e pensar e refletir. E talvez a sentir um pouco o vazio e o contraste entre o vazio, entre essa casa quando está esvaziada da atividade humana dentro dela e quando a atividade está acontecendo. Então, de novo, familiaridade, intimidade e quebra desse ambiente, desse mundo no sentido desse ambiente circundante. Então, isso talvez valha a pena comparar um pouco com a montagem hollywoodiana, em que a gente passa rapidamente de uma sequência para outra e precisa ficar montando na nossa... A gente está fazendo um esforço contínuo de conectar esses elementos numa narrativa. Aqui o Ozu parece estar fazendo o movimento contrário. Isso, para quem... uma analogia que eu gosto de usar, para quem leu as investigações filosóficas do Wittgenstein, o Wittgenstein usa travessões de diferentes tamanhos nas investigações. Ele usa muitas travessões, parênteses, enfim, a forma como ele escreve também parece ter essa intenção de nos fazer parar para refletir. Ele diz isso em alguns contextos quando ele fala sobre o seu próprio estilo. E, por sinal, esses travessões de tamanhos diferentes na tradução da coleção dos pensadores são perdidos. Né? A gente tem todos os travessões são do mesmo tamanho. Então, isso é uma peculiaridade estilística do Wittgenstein, mas que conecta um pouco com essa ideia de nos obrigar a parar para refletir sobre algo. Acho que é análogo o que o Ozu está fazendo com esse tipo de transição. E, bom, o mundo doméstico retratado nesse filme, é claro, é o principal mundo doméstico retratado aqui é o mundo da relação entre o Somia e a Noriko. Esse mundo doméstico que, aqui eu estou parafraseando um pouco o Cleveland, vou citar uma passagem dele em seguida, apresenta uma forma reticente de interação, retratada no estilo minimamente dramático. Então, por oposição a um filme assertivo e abertamente dramático, as pequenas crises, as pequenas alegrias, as emoções que nós acompanhamos nessa relação são sempre expressas de forma reticente. Nós precisamos fazer um esforço para ler sempre algo subjacente, né? Algo que se encontra para além daquilo que a expressão corporal nos dá. Então, o próprio estilo não dramático do filme é ideal para retratar uma forma reticente de interação familiar. Então, o filme não ser melodramático, não exagerar nesses elementos de drama, se conecta com o tipo de relação que ele pretende nos mostrar, tá? A relação entre esses dois protagonistas. Que, assim como muitas relações na vida real, por oposição ao cinema hollywoodiano, por exemplo, se caracterizam por um afeto profundo, mas que não se exibe externamente dessa forma efusiva. Tem muito do que acontece psicologicamente é mantido no limiar da expressão corporal. Há uma espécie de entendimento mútuo inato entre eles. Né? Eles não precisam expressar tudo explicitamente, exageradamente, para que eles possam se entender. Então, essa, de novo, é um pouco a forma como nós nos relacionamos, em geral, nessas relações íntimas que nós temos com outras pessoas.
Claro que essa forma de comunicação tem as suas limitações e parte do que há de triste na segunda metade do filme tem a ver justamente com a inabilidade de eles expressarem mais abertamente os seus sentimentos. Então, a dificuldade de, sobretudo da Noriko, expressar os sentimentos dela, de por que ela não quer casar, por que ela prefere ficar na casa do pai. E também a dificuldade do pai de expressar o desejo dele de que, por mais que a vida dele seja muito melhor com a presença da Noriko, ele ao mesmo tempo, como pai, se coloca na posição de desejar que ela seja feliz, que ela busque uma vida mais independente, que ela cresça, que ela amadureça. E ao invés dele expressar isso claramente, ele tem certas atitudes que ele toma que acabam pelo menos inicialmente, acabam causando um pequeno trauma aí, de novo, pequeno, nada é exagerado aqui, mas ele usa esse subterfúgio de um faz de conta de que ele vai se casar de novo, que ele vai recasar e por isso ele não vai mais precisar da Noriko em casa, quando no fundo depois ele vai dizer, ele nunca pensou nisso, mas foi uma forma que ele encontrou de tentar ocasionar esse trauma da separação, né? de fazer com que a Noriko saísse de casa. Isso, por sinal, se conecta com o filme Stella Dallas, né? A forma como a Stella acaba sacrificando a sua relação com a filha para que ela viva a sua vida de forma independente. É um pouco o que o Somia aqui também pretende fazer, mas notem a diferença no modo como cada filme representa isso. No caso do melodrama, de uma forma melodramática, e aqui de uma forma muito mais reticente. Então, aqui tem algumas cenas que são mais, que tem um pouco mais de emoção sendo retratada, mas de novo no contexto aqui é a Noriko quando vê a senhora Mia, se não me engano, que é a suposta pretendente ao recasamento com o pai. Ela baixa a cabeça, ela está com o olhar aqui quase que chegando aos prantos. Tem um momento aqui em que ela chora, mas esconde isso. Então há sempre uma expressão não exagerada desses sentimentos, né? Mesmo aqui no caso em que ela está saindo de casa, ela está alegre, mas ao mesmo tempo tem algo ali de tristeza e alegria ao mesmo tempo por sair de casa, por casar, mas por deixar o pai. Aqui o momento em que eles estão em Kyoto, também em que eles finalmente se acertam e que o que eu coloquei no artigo, a ideia do luto aqui, da separação, acaba levando a Noriko finalmente a aceitar definitivamente a ideia de sair de casa e buscar uma vida independente. Então, o termo realismo é um pouco assim, ele pode ser usado de várias formas, mas tem, num certo sentido, há um realismo nesse filme por oposição a um filme melodramático ou mais abertamente cômico, no sentido de que esse filme é mais próximo à forma como nossas vidas cotidianas de fato acontecem. A gente pode pensar que as narrativas melodramáticas e cômicas exageram esses aspectos propositalmente como que para destilar alguma coisa sobre a nossa vida cotidiana. Então, nessa medida, elas estão tratando de algo real também, exagerando e condensando isso. O filme do Ozu faz isso de uma forma mais direta, né? A gente não tem uma polarização, não tem, por exemplo, uma clara distinção entre quem é bom e quem é mal, quem é herói e quem é vilão, quem está certo e quem está errado, inclusive nessa questão sobre deixar a casa.
Não é óbvio qual é a perspectiva correta em relação ao casamento. E tampouco é exatamente um equilíbrio no final entre opiniões divergentes. A sensação no final é que é de complexidade. A vida é complicada, nossas relações são complicadas, a gente nunca uma decisão tão monumental quanto mudar de vida, deixar a casa, vai ser completamente positiva e sem nenhuma perda, vai ter sempre perdas e ganhos. Então essa é um pouco o tipo de mensagem que pode ser expresso de forma mais adequada por um filme que usa um estilo narrativo não exagerado como esse. Aqui é a passagem do Cleveland que eu queria citar, que eu acho que apanha bem essa ideia. Ponto de vista do filme, raramente se cristaliza em uma posição inflexível. Sua compreensão do casamento vacila gentilmente, não porque o filme em si seja confuso, mas porque ele é claro no tocante às confusões e receios que acompanham as mudanças da vida. Então, o filme é realista por apresentar essas confusões, que são parte da nossa vida cotidiana. Pode-se dizer que o filme está de acordo com as próprias flutuações preocupadas de Noriko em relação ao assunto. Então, o filme vai e vem, né? Assim como a própria perspectiva da Noriko. Uma cena que eu não tive tempo, uma sequência que eu não tive tempo de analisar no artigo, é uma sequência que é bastante comum nos filmes do Ozu também, que é o trem passando, uma viagem no trem. Né? Trens aparecem muito no filme. E o Ozu dedica um tempo relativamente grande, de novo, mais do que a gente esperaria, a uma cena que é basicamente repetitiva. A gente vê o trem de fora passando por vários lugares, vê a Noriko e Somia dentro do trem, mudando um pouco de posição por um tempo enorme e, colocando provocativamente, nada acontece nessa sequência. Né? Não há nenhuma revelação, ela não parece avançar a narrativa, no sentido em que nós estamos acostumados, né? Uma nova informação sobre o que vai acontecer depois. Então, qual é a função desse tipo de sequência? E a ideia, um pouco a partir do Cavell também, é que essas sequências simplesmente nos lembram da repetição, de como nossas vidas cotidianas são, em grande medida, como que essa jornada no trem, composta de não necessariamente belas paisagens o tempo todo e momentos de conversas que vão mudar as nossas vidas, mas de repetição. Então elas refletem o que alguém poderia sentir se estivesse, um pouco essa sequência aqui em particular, o que alguém poderia sentir se estivesse viajando no trem naquele momento, né? Olhando para os subúrbios. E é uma viagem que eles provavelmente fazem com muita frequência, talvez todos os dias, ou quase todos os dias. Então, o que eles estão vendo são paisagens que eles já viram muitas vezes. Então, esse é um exemplo de um tema que é muito constante no filme, o tema da repetição. E a repetição é fundamental na leitura do Cavell das Comédias do Recasamento, por exemplo. Ele coloca em algum contexto, acho que é aqui que eu cito, a ideia de que o próprio termo recasamento que ele usa para dar nome ao gênero registra essas afirmações da tarefa da experiência humana, da aceitação da nossa relação mútua e a aceitação da repetição. O casamento é um emblema do conhecimento dos outros, não apenas por causa da implicação de reciprocidade, mas também porque ele implica uma devoção à repetição e ao diurno. Então, devoção à repetição e ao diurno, acho que é uma frase, uma expressão que caracteriza perfeitamente a filmografia do Ozu. Há uma devoção ao cotidiano, à repetição, ao ordinário.
E o casamento é, portanto, visto nas comédias do recasamento como uma tarefa contínua, como algo que precisa de novo ser reafirmado constantemente, sem um ritual que, de uma vez por todas, de agora em diante, vocês vão ser felizes para sempre, que garanta isso. O casamento é visto, então, como uma tarefa contínua. E aqui a gente pode pensar tanto no casamento da Noriko, que a gente acaba não vendo, quanto na relação nessa relação familiar, como eu coloquei no artigo, né, de pai e filha, como também sendo composta de repetição, de pequenos aprendizados, de uma dinâmica que consiste basicamente no hábito, na repetição, estar no mesmo lugar, repetir a refeição juntos. Quando o pai chega do trabalho, a Noriko pega a roupa dele, oferece uma outra roupa. Então são pequenos atos que são repetidos muitas vezes no filme e que contribuem para que a gente tenha essa impressão de fazer parte do mundo desses personagens. Então isso mostra algo sobre a relação entre Noriko e Somi, que é algo que é expresso menos pelas palavras, pelo que eles dizem um para o outro, mas por uma espécie de afeto e compreensão natural. E isso aqui tem uma passagem que o Cavell usa para falar sobre os casais do Pursuit of Happiness, das comédias, que eu acho que se aplica, feitas as devidas adequações aqui, ao caso da relação entre Somi e Noriko. O que esse par faz junto é menos importante do que o fato de o que quer que eles façam é feito juntos, é feito em conjunto. Que eles sabem como gastar o seu tempo juntos, usar o seu tempo juntos, e até mesmo que eles poderiam preferir desperdiçar o tempo juntos do que fazer qualquer outra coisa, exceto pelo fato de que nenhum tempo em que eles estão juntos poderia ser desperdiçado. Então é um pouco essa emoção que a gente... essa é a impressão que a gente adquire da relação entre eles. Tá? Isso é dito explicitamente pela Noriko em algum momento, né? Que ela está muito feliz com o pai, que ela se sente bem nessa relação, que ela não precisa deixar essa relação para ser mais feliz, que talvez ela não vá ser mais feliz em outro tipo de relação. Uma outra sequência que eu não tive tempo de analisar no artigo é o passeio de bicicleta entre a Noriko e o Hattori. A gente tem aqui... É uma das sequências mais abertas e ambíguas, eu acho, do filme. A gente, nesse momento, não sabe exatamente se o que está acontecendo aí é o início de uma relação romântica. Tem algo de, talvez, uma certa sugestão aqui, até mesmo nessa ideia de a gente ver as bicicletas por um tempo ali, juntas, e não ver eles. Né? Como que, onde é que eles estão? Tem uma sugestão aqui de que talvez exista um florescimento de uma intimidade, de um romance, de potencialidades para o futuro, talvez isso vá mudar a vida deles. É um pouco, se a gente pensar no que seria um filme tradicional hollywoodiano, ele seria um momento crucial em que eles descobririam um grande amor e depois isso teria certos desenvolvimentos cômicos ou melodramáticos, ficariam juntos ou se separariam. Aqui o que acontece é muito mais ambíguo, como eu disse, mais reticente. A gente não tem sequer certeza sobre o que está acontecendo aí. E, de novo, eu acho que a ideia é um pouco... Nós não temos certeza porque eles não têm certeza. Porque a nossa vida cotidiana é cheia desses momentos em que nós mesmos, no momento ali, no calor do momento, não temos clareza sobre o que estamos fazendo, o que exatamente está acontecendo aí. E depois de ter visto o filme, e ao rever o filme,
ao ver pela segunda, terceira vez, quando a gente sabe que esse relacionamento não vai dar certo, isso deixa uma sensação de ter sido uma oportunidade perdida, talvez. E isso vai ser reforçado por uma sequência que vem um pouco depois, em que o Hattori convida a Noriko para um concerto. A Noriko acaba não indo e a gente vê a cadeira vazia do lado dele com o chapéu dele, alguma coisa assim. Isso é reforçado um pouco essa sensação de que algo foi perdido, mas isso é um efeito, acho que só depois de rever o filme talvez aconteça, ou enfim, talvez na primeira vez se vocês estiverem apostando que essa relação vai dar certo. Então isso, de novo, o efeito aqui é apontar para a complexidade da vida cotidiana, para a incerteza, para o peso de pequenas ações ou inações, falta de ação, que isso pode ter no futuro, na vida futura dessas personagens. Bom, então eu falei até aqui do cotidiano no filme, de certas técnicas que o Ozu usa para nos recordar do cotidiano. E agora eu quero reforçar isso com essa ideia de familiaridade, perda de familiaridade, a partir de uma certa leitura do Heidegger, pelo menos, da relação do Dasein com o mundo, que eu cito aqui como epígrafe, não coincide com a relação entre sujeito e objeto. O sujeito e objeto é a forma como nós agora, quem nós, né? Cara pálida, mas nós, talvez todos nós, enquanto parte da tradição ocidental a partir da modernidade, mas particularmente nós filósofos e nós epistemólogos, o Cavell fala um pouco às vezes do epistemólogo tradicional, na tradição começada por Descartes, nós tendemos a pensar que a nossa relação fundamental com o mundo é uma relação entre sujeito e objeto. Tem sujeito, tem objeto, tem representações e a gente precisa explicar como funcionam essas representações, quando elas são confiáveis, quando não são. Essa é a nossa concepção mais comum filosoficamente. O Heidegger pretende reinterpretar essa relação e inverter. Ele não vai negar que existe essa relação entre sujeito e objeto, mas colocá-la como uma relação defectiva, secundária, por oposição a uma relação mais fundamental. Então essa é, eu acho que é a ideia que o Cavell também quer apanhar e que talvez seja uma forma de entender o que esse filme está nos mostrando, ilustrando. Então, para isso, eu vou fazer um muito breve e condensado e esquemático supletivo Heidegger. Aqui talvez vocês todos conheçam, tenham ouvido falar, pelo menos nessa distinção entre modos de encontro que o Heidegger apresenta no Ser e Tempo. O modo de encontro mais fundamental que nós temos com as coisas, para usar um termo neutro, ou com o ser, para usar um termo que é carregado de metafísica e difícil de recuperar, é uma relação com ferramentas, com instrumentos, com coisas enquanto parte de uma atividade prática. Né? O exemplo tradicional, familiar, que o Heidegger apresenta do martelo sendo empunhado num contexto de atividade prática, o marceneiro numa obra. Nesse contexto, o martelar, diz o Heidegger, descobre a específica maneabilidade do martelo. O martelar, a atividade de usar o martelo, desvela, nos mostra, essa é a ideia que a gente já discutiu numas aulas anteriores sobre a essência da verdade como sendo desvelar algo. Então a atividade de martelar desvela um certo modo de ser do martelo. O martelo enquanto instrumento para essa tarefa. Há um sentido em que, enquanto o martelo é usado como instrumento, ele não é percebido pelo agente como um objeto separado dele. A gente pode pensar que o martelo é uma extensão do nosso corpo e, mais do que isso, nós sequer
experimentamos no momento dessa atividade prática, quando ela funciona sem distrações, quando estamos absortos, para usar o termo também do Cavell, né, absorção, no mundo, quando nós estamos absortos numa atividade prática, nós sequer percebemos que nossos corpos estão separados do mundo, dos objetos no mundo. Talvez pensem no caso, eu não sei quantos de vocês são marceneiros, mas o uso de um teclado para digitar um texto, né? Quando a gente está de fato naquele momento de flow, né? De fluxo, quando estamos inspirados para escrever algo, né? Não só o teclado desaparece, mas a própria divisão entre nós enquanto sujeitos e o computador como uma ferramenta, o texto que está aparecendo aí, fenomenologicamente se desfaz. Nós percebemos há uma certa transparência aqui entre a ferramenta e o Dasein, para falar dessa forma heideggeriana. Nós, enquanto ser aí, enquanto parte. Então, o mundo, o Heidegger coloca essa ideia do ser no mundo como a relação mais fundamental. Ser no mundo é a relação mais fundamental a partir da qual, num caso defectivo, nós podemos ter uma separação entre sujeito e objeto. Mas isso não acontece na maior parte dos casos. Em particular, não acontece quando nós estamos usando instrumentos para uma atividade prática. O que é, então, o contrário disso? É o que o Heidegger chama de um modo derivado de acesso, né? de nos relacionarmos, de descobrirmos o ser, que é traduzido por pura subsistência, nessa tradução que eu estou usando do Fausto Castilho. Então, nessa relação, agora eu não mais estou usando o martelo, por isso que eu representei aqui um pouco como esses esquemas aqui, né? Eu deixo de usar o martelo para uma atividade prática e eu passo a observar o martelo como um objeto. E aí sim eu me separo, há uma separação, há uma perda de transparência aqui. O martelo se torna um objeto, eu me torno um sujeito, em certo sentido, fenomenologicamente, observando o martelo, tentando descobrir quais são as propriedades desse martelo, livres do contexto de atividade prática e mensuráveis. Então, para colocar em termos cartesianos, eu tomo o martelo como resistência que pode ser investigada empiricamente, cientificamente. Então, essa é a relação que nós, modernos, nós filósofos particularmente, normalmente chamamos de conhecimento. Então, conhecimento, quando Cavell diz que a noção de crença e conhecimento são problemáticas para expressar a nossa relação mais fundamental com o mundo, ele está chamando a atenção para isso, né? É porque nós passamos, a partir da modernidade, a entender conhecimento como o resultado desse tipo de investigação desinteressada de um sujeito em relação ao objeto. A ciência como paradigma, né, desse tipo de conhecimento. Então, esse é o paradigma que nós passamos a aplicar a todos os demais usos da noção de conhecimento. Mas isso, segundo Heidegger, é um modo derivado e deficiente da nossa relação com o mundo. Isso acontece por causa de uma crise, uma quebra. Aqui tem uma passagem que eu selecionei em que o Heidegger diz que para que conhecer, agora, nesse sentido, seja possível como determinação considerativa do subsistente, eu acho que implícito aqui está essa ideia de essa determinação, vocês podem pensar matemática mesmo, científica, é preciso que haja uma prévia deficiência do ter de se ocupar com o mundo. Então há uma quebra na nossa relação. Por exemplo, aqui o exemplo do martelo que se quebra, né? Ou um martelo que é pesado demais. O teclado do computador deixa de funcionar, o sistema operacional trava. Nesses momentos nós somos obrigados, por causa dessa quebra na nossa atividade prática, dessa perturbação, a encontrar os objetos como objetos, né? Eles deixam de ser transparentes. Eles passam a ser um enigma. O que houve de errado aqui? Qual foi o problema?
e eu passo a me comportar como um solucionador de problemas, como um investigador. Isso, no limite, leva, então, ao tipo de investigação teórica da ciência mesmo. E eu fiz esse breve supletivo porque eu acho que a partir dessa distinção entre o que a gente pode chamar de um espaço cartesiano e um espaço do Dasein, um espaço abstrato e um espaço prático, isso pode ser útil para pensar no filme e na forma como a Noriko e o Somia, os personagens desse filme, habitam o seu mundo, o seu espaço. Então, aqui está uma passagem do Stephen Mulhall no Routledge Guidebook to Being in Time, que eu acho que condensa essa ideia aqui. Não vou ler a passagem, mas há uma distinção que todos vocês devem conhecer. O espaço cartesiano é o sistema de coordenadas cartesiano. A gente pode abstrair de qualquer relação prática específica que nós temos e colocar isso em termos matemáticos, colocar um eixo vertical e horizontal e um sistema de coordenadas em que tudo vai ter. Eu posso ter diferentes sistemas de medida, etc., mas eu tenho formas objetivas de estabelecer quais são as propriedades espaço-temporais dos objetos. Essa é a visão, pelo menos clássica, da geometria euclidiana. Se isso vale ou não para a geometria não euclidiana, acho que sim, com adaptações, mas é a forma como, a partir da modernidade, nós passamos a pensar que o cosmos é um conjunto enorme de objetos num sistema de coordenadas, mas tudo pode, em princípio, ser medido e ser colocado nesse sistema. Qual que é o contraste aqui? É com uma relação mais de familiaridade com o nosso espaço circundante, na qual, por exemplo, eu tenho distinções entre próximo e distante, que são entendidas em relação aos propósitos práticos. Então, se algo está próximo ou distante, vai depender da minha forma de me relacionar, do objetivo dessa interação. Pensem agora o que a gente está usando muito mais agora, sistemas de comunicação à distância, em que eu posso me comunicar com alguém no outro lado do mundo, que, portanto, no espaço cartesiano está muito, muito distante, mas isso cria uma proximidade entre duas pessoas. Elas se encontram quase tão próximas quanto elas estariam se estivessem conversando ao vivo. Então, há um outro sentido do que é próximo, do que é do que está à mão e do que não está à mão, que depende disso, né? Então, um exemplo que eu usei uma vez, quando o controle remoto da TV, eu estou sentado na minha poltrona, bem acomodado, e o controle está longe, ou o controle não está funcionando, eu preciso levantar para mexer no canal da TV ou alguma coisa assim. Isso é um momento em que a TV está logo aí, mas é um sentido em que há uma dificuldade dada a minha experiência naquele momento, que me faz sentir como se estivesse lá muito distante. Eu preciso fazer um grande esforço para mudar essa situação. Então, essa distinção entre uma atitude abstrata em relação ao espaço e uma atitude de envolvimento com o espaço, eu acho que ajuda a entender o fato de que, sobretudo no primeiro ato do filme, por que o Ozu fica o tempo todo nos mostrando esses momentos singelos de atividades práticas dos protagonistas dentro do seu espaço doméstico, né? Nós vemos várias rotinas cotidianas no interior da casa, sobretudo, e a gente percebe uma certa desenvoltura e familiaridade, sobretudo da Noriko, né? O Somi aparece um pouco, ele é um viúvo, e a gente pode imaginar, dada a sociedade tradicional japonesa, não muito diferente da nossa naquele momento, que antes dele ser viúvo, quem fazia
quem ajudava ele nas atividades domésticas era a esposa, e a Noriko passa a fazer isso. Então a gente vê uma grande desenvoltura da Noriko nesse espaço doméstico e uma falta de desenvoltura do Somya. Ele esquece e em diferentes... E a Noriko, eu coloquei isso no artigo também, ela parece uma espécie de personagem em transição. Ela ao mesmo tempo consegue se movimentar nos hábitos, práticas tradicionais japoneses, na cerimônia do chá, na forma como ela se senta no tatame para as refeições, enfim, mas ela ao mesmo tempo consegue se movimentar bem no mundo mais modernizado, ocidentalizado. E isso a gente percebe naquele momento em que ela e a Aya vão tomar chá, que é um chá usando instrumentos, xícaras, enfim, bule, que é uma espécie, me parece ali, de chá inglês importado, né, de uma prática importada, por oposição à cerimônia do chá japonês no início do filme. E o Somya tenta ajudar, tenta levar o chá para elas, mas ele esquece dos torrões de açúcar e da colher, porque isso não faz parte da tradição japonesa que ele representa. Né? Então há uma desenvoltura, o espaço doméstico, o espaço de envolvimento prático apresenta para a Noriko certas oportunidades e talvez para o Somya certos obstáculos. Então, o mesmo espaço geometricamente falando, cartesianamente falando, é experimentado de formas diferentes por cada um deles. Isso é parte da razão pela qual também nós vamos sentir no final do filme o esvaziamento desse espaço doméstico quando a Noriko sai. Então, há os objetos, os instrumentos que, no contexto do mundo doméstico em que eles dois interagiam, eram transparentes e acessíveis, deixam de ser para o Somya. Eu acho que essa é uma forma de pensar nessa mudança. Então, o filme fica nos familiarizando com o espaço doméstico dos protagonistas, pelo menos nessa primeira metade, para nos preparar para a sensação de vazio quando a Noriko deixa a casa. Isso também, eu acho, se conecta com essa ideia que o William Blattner coloca nesse Reader's Guide ao Ser e Tempo, que uma estratégia para a gente recuperar a familiaridade, que é esse pano de fundo da nossa experiência, pervasivo, que normalmente não percebemos. Notem de novo a conexão com a passagem do Wittgenstein que eu citei no início. Então, uma forma de nos darmos conta desse pano de fundo pervasivo que nós normalmente não percebemos é tornar a familiaridade aparente na sua ausência, e isso seria um fenômeno descrito em Ser e Tempo. Então, ele dá um exemplo aqui: quando estou viajando e encontro o caminho para uma cafeteria em outra cidade, eu normalmente experimento um certo nível de desconforto. As cadeiras não são familiares, a música é diferente, assim como os tipos de café. A familiaridade dos meus... Aqui é do meu solo familiar, né, se torna saliente para mim por causa da sua ausência. Então, eu imagino que todos vocês, quem viajou, sobretudo, para um outro país, para uma outra cultura, experimenta esse estranhamento, e aí nós nos damos conta, ou em situações mais simples, né? Eu vou para um quarto de hotel e eu me dou conta da minha familiaridade com a minha cama, com o meu colchão, com certas coisas que eu tinha no meu quarto, elas que normalmente são transparentes e, portanto, passam despercebidas quando eu estou no meu contexto familiar, mas que, num contexto de ausência, elas se tornam mais salientes. Então, salientar a familiaridade por meio da ausência é algo que eu acho que o método dos jogos de linguagem do Wittgenstein pretendem fazer. Salientar a familiaridade de nossas práticas linguísticas, criando situações imaginárias em que a gente tem diferenças e pode comparar. É algo que eu acho que o Heidegger faz em Ser e Tempo, por meio de vários exemplos,
E é algo que, mais importante para os nossos fins aqui, esse filme faz. Essa é uma forma de pensar. O que nós aprendemos no final, pela ausência da Noriko, é algo sobre a nossa relação habitual com o mundo, entendido dessa forma como um ambiente em que nós nos movimentamos com certas finalidades práticas. Alguns exemplos, esses eu tratei no artigo com mais detalhe. O momento em que a Aya, por exemplo, ela não ela tem cãibras ou algo do tipo por ter sentado alguns minutos no tatame. Então a gente percebe que algo que é familiar, transparente para o Somya é estranho para a Aya. Quando eles sobem e sentam nas cadeiras, a gente sente um pouco a falta de familiaridade do Somya com esse mundo mais ocidentalizado. Aqui está a casa da Aya, em que é completamente diferente a arquitetura em relação à casa da Noriko e do Somya. É um estilo mais tradicional japonês. Aqui a gente tem uma lareira, sofá, relógio, revistas em inglês. E a Noriko se vira bem, digamos assim, em ambos os contextos. E sobretudo no fim, então essa é uma sequência que eu analisei, a sequência final em que o Somya volta para casa, agora esvaziada, sem a Noriko. Ele senta sozinho numa cadeira, que é a cadeira da Noriko. A gente, salvo engano, não viu ele sentar em cadeiras até então, e ela agora está na parte de baixo da casa, ela estava lá em cima. Então, de alguma forma, parece estar sentindo falta dela, e senta na cadeira que era dela. E ao descascar essa maçã, tem aquele momento que eu disse no artigo, deve ser um dos momentos mais extraordinários de uso de uma ação ordinária, cotidiana. Né? O fato de que ele não consegue descascar a maçã deixando tudo em um pedaço só, em uma tira só. Isso é uma espécie de gatilho para e aí ele baixa a cabeça, como a Noriko em outra sequência fez, que eu analisei também, e a gente sente um profundo pesar. É como se ele estivesse dando conta agora do vazio. Isso é expresso em parte por causa dessa dificuldade prática banal de não conseguir descascar essa maçã. Na segunda parte do filme a gente começa também a ver, então acho que essa é a forma do Ozu de nos recordar da familiaridade perdida. A gente começa a ver muitas vezes cômodos vazios. Então aqui estão alguns exemplos. Aqui, inclusive, essa é a tia da Noriko. Ela entra e dá uma volta aqui, ela dá uma caminhada e sai, como que enfatizando o fato de que a gente tem um cômodo aqui vazio. E aqui, bom, aqui uma passagem do Cleveland sobre a sequência final. Né? A tristeza que o Somya sente pode ser expressa através do uso das cadeiras de Noriko. Ao sentar em uma delas, isso ao mesmo tempo relembra sua ausência e expressa uma posição que não é familiar para ele. Então, acho que esse é um pouco condensado nessa sequência final, está uma mensagem mais geral do filme. Eu acho que eu vou... Estou me estendendo muito aqui, deixa eu ver, pular uma coisa aqui. Pular para essa última parte, falar um pouquinho sobre os pillow shots, né? Esses planos, que está um verbete da Wikipédia, mas são normalmente planos em que a gente vê um objeto, um grupo de objetos, um cômodo ou uma paisagem, normalmente, mas não sempre, sem figuras humanas. E foram chamados de várias formas, como planos cortina, espaços intermediários, planos vazios e mais frequentemente planos travesseiro, algo assim. E isso se conecta com um uso que é feito na poesia, que é similar aos epitetos nos épicos gregos e romanos, que descrevem uma certa
uh, é um uso de uma expressão que é repetido muitas vezes e que serve um pouco como uma pausa aqui, um momento de reflexão. A ideia do travesseiro é algo uh, que absorve um pouco o impacto, digamos assim, o impacto emocional, por exemplo, de uma sequência. A gente passa de uma sequência, entra num desses planos e fica aí por um tempo, um plano em que a gente não tem, em geral, ação humana, e aí a gente volta para a ação. Então, é como que uma marca de pontuação no filme. E a minha... Bom, aqui minha não, aqui é a sugestão do Cleveland, mas eu acho que é interessante para entender. Aqui tem exemplos desses pillow shots quando eles estão em Kyoto e a gente vê esse jardim de pedra. Então, esse é um exemplo de uma sequência que é tipicamente organizada de forma que ela se move de forma centrípeta a partir de imagens gerais de uma paisagem para dentro do drama humano. E então, de forma centrífuga, para fora do drama humano, de novo para os planos de paisagem. Então tem esse duplo movimento, né? uma força centrípeta de fora para dentro, né? Dos planos de paisagem para o interior do drama humano e do drama humano para fora, então, uma força centrífuga. Essas tomadas não são redundantes, uma vez que as entendamos como dispositivos de emoldurantes. O seu efeito é posicionar as minúcias de incidentes humanos estilisticamente e, portanto, tematicamente no centro de um mundo mais amplo. Então, acho que esse é o efeito de colocar o drama humano em perspectiva, né? De nos lembrar que algo que do ponto de vista humano é fundamental, de importância, do ponto de vista subespécie eternitatis, se a gente quiser, vai ser visto de uma outra forma. Então o filme nos coloca alternadamente na posição de ingressarmos no drama dos protagonistas, mas também nessa posição externa em que nós olhamos como que de fora, lembramos. Então aqui eu peguei alguns exemplos desses planos no filme. A gente tem fotografias de paisagem, de árvore, as ondas do mar no final. Tudo isso nos passa um pouco a ideia, a primeira imagem que a gente tem já é uma dessas, e a última também no filme, uma ideia de um ciclo mais amplo, tem o ciclo das estações, inclusive, né? Os títulos de vários filmes do Ozu são, no caso, Banshun aqui, salvo engano, é Primavera Tardia, a tradução, pelo menos por inglês, é essa, né? Late Spring. E tem vários filmes do Ozu que tratam cujos títulos têm nomes de estação. Ele está pensando um pouco nesses ciclos naturais e como, do ponto de vista, como eu disse, subespécie eternitatis, desses grandes ciclos, uma vida humana é quase insignificante, mas do ponto de vista de quem está vivendo essa vida, não há nada de mais significante do que isso. Então há esse conflito de perspectivas. De novo, não há uma solução do conflito no filme. Há uma apresentação. Isso é parte da complexidade das nossas vidas. Nós mesmos, o tempo todo, nos sentimos obrigados a adotar essa perspectiva externa e olhar para a nossa situação, para o nosso drama cotidiano como que de fora. Então o filme não progride de forma linear de um problema, de uma crise para uma resolução da crise, mas muito mais dessa forma cíclica, né? Indo e voltando, dessa forma centrípeta e centrífuga, como coloca o Cleveland. Bom, isso fica particularmente claro, me parece, no final, em que logo depois dessa sequência em que o Somya se dá conta do vazio ocasionado na vida dele, a gente passa para as ondas do mar batendo na praia. Então, como que uma lembrança da repetição de novo, né? De que isso acontece o tempo todo para seres mortais finitos e que
o Swami vai ter que também agora entrar num novo ciclo, refazer o seu mundo, em certo sentido, a partir dos pedaços desse mundo que foi desfeito quando a Noriko sai. Ele precisa reconstruir o seu mundo, ele precisa reencontrar a sua familiaridade nesse mundo. Então era isso. Acho que acabei me estendendo mais do que eu gostaria. Aqui estão algumas das obras que eu usei, citei, e em particular, se alguém está vendo esse vídeo e não faz parte do curso, eu sugeri a leitura de vários desses textos, mas também eu digo mais sobre outras sequências nesse meu artigo que está para ser publicado, Mourning the Loss of the Ordinary, Cavalian Reading of Ozo's Late Spring, nessa revista, se vocês procurarem. Deve estar saindo em breve nesse número especial sobre filosofia do cinema sem teoria. Bom, é isso por enquanto. Muito obrigado e até a próxima.